Meu nome é Sheila e hoje eu vim apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que foi orientado pelo professor Dr. Yuki Mukai. O título foi Estratégias de Aprendizagem Autônoma de Ideogramas da Língua Japonesa. Então, sobre esse tema, nós levantamos a dificuldade da língua japonesa. Então, por causa disso, muitos alunos entram nos níveis iniciais e acabam desistindo ao longo do curso. Então, é bem difícil formar algumas turmas no nível avançado. Isso acaba forçando que os alunos mais avançados precisem ter mais autonomia para estudar sozinhos e avançar nos seus estudos. Além disso, no contexto que a gente tem de isolamento social devido à pandemia, os alunos tiveram que muitas vezes estudar de casa e isso também acaba necessitando uma maior autonomia por parte dos alunos. No final, a gente fala sobre as estratégias de aprendizagem que ajudam bastante o aluno a atingir essa autonomia e conseguir aprender. Então, o objetivo geral foi discutir os conceitos de autonomia e estratégias de aprendizagem de ideograma da língua japonesa e relação entre eles. Os objetivos específicos, a gente tem fazer uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de autonomia e estratégias de aprendizagem de língua estrangeira. Essa revisão bibliográfica foi feita sobre os conceitos separadamente, porque a gente não tinha muito material que tratava dos três conceitos juntos. Então, foi feita uma revisão separada e depois os conceitos foram relacionados. No B, foram comparadas as categorias SIL e Silk, que são duas listas de várias estratégias de aprendizagem de língua japonesa. Quer dizer, no SIL de línguas estrangeiras em geral e no Silk especificamente de kanji. Por último, foram relacionados os conceitos de estratégia de aprendizagem, kanji e autonomia. Então, começando pela história da escrita japonesa, os kanjis possuem muitas vezes várias leituras. Isso acontece porque esses kanjis vieram ao longo de vários séculos da China, né? Então, a cada período vieram com leituras diferentes porque a língua vai evoluindo com o tempo. Então, a gente tem as leituras Goon, que vieram dos séculos 5 e 6, Kan'on, que são a maior parte das leituras dos séculos 7 e 9, Toon, por último, do século 12 ao 19. Essas leituras são chamadas de Songgo, que no caso em chinês seria Wu, Songkan, que no chinês seria Han, e Songto, que no chinês seria Tan. Por último, a gente tem também o Kanyoon, que são algumas leituras que inicialmente eram consideradas erros. E aí, com o uso frequente, elas foram incorporadas e hoje elas são consideradas corretas. Hoje, a gente tem a lista de Oyokanji, que são os principais kanjis que são ensinados e aprendidos pelos japoneses, que compreende uma lista de 2.136 ideogramas. Existem muito mais ideogramas além desses, mas devido à dificuldade do aprendizado, o governo japonês decidiu restringir uma lista entre os mais usados. E ao longo do tempo, elas foram mudando. A última alteração foi em 2010, que chegou nesses 2.136 kanjis. Os kanjis também podem ser classificados pela forma e uso. Então, nós temos em primeiro lugar o shokeimoji, que são os pictográficos, que correspondem a 3% dos kanjis. Geralmente, esses são kanjis mais básicos, vieram de desenhos, e muitas vezes, quando os professores apresentam os kanjis, esses são os exemplos, porque eles são bem intuitivos. Em segundo lugar, a gente tem o shijimoji, que são símbolos, 0,5%. Então, por exemplo, o E, temos um traço e um ponto em cima que acabou virando kanji. No caso dos kaimoji, a gente tem uma combinação de vários kanjis que chegam a um novo significado, 3%. Então, no caso, a gente tem florestas, que juntam 3 símbolos de árvore para formar o significado floresta, que é mori. Os kanjis keiseimoji, que são combinações semântico-fonéticas. Então, a maior parte dos kanjis é dessa categoria. Então, aqui nós temos, por exemplo, o kanji papel, que também pode ser pronunciado como shi.
Aqui, a primeira parte vem de Ito ou Seda, e a segunda parte vem de Senhor ou Shi. Então, ele pegou o significado de seda, que é mais parecido com papel, e a pronúncia de Shi, para formar o significado final dos dois kanjis juntos. Os kanjis Tenshumoji são variações, mais ou menos 1,5% do total. Então, como exemplo, a gente tem Gaku, que a princípio significa música e foi incorporado também o significado de agradável, por ser parecido com música. Em último lugar, existem os kanjis Kashamoji, que foram incorporados por motivos fonéticos, são 2%. Então, no exemplo, nós temos Rai, originalmente em chinês significa trigo, e na língua japonesa ele passou a ser usado como vir. Sobre as estratégias de aprendizagem, cada autor tem um conceito diferente. Então, eu reuni aqui, por exemplo, 3 conceitos para exemplificar mais ou menos as diferenças. Para Pinterest, as estratégias são um processo ativo e construtivos em que os aprendizes traçam metas para o seu aprendizado, então monitoram, regulam e controlam sua cognição, motivação e comportamento. Para Cohen, são pensamentos ou ações escolhidos de forma consciente para ajudar os aprendizes a completar uma diversidade de tarefas. Para Griffiths, são ações escolhidas com o propósito de aprender ou regular seu aprendizado de língua. Em comum entre os vários conceitos, nós temos que o aprendiz decide adotar uma estratégia para melhorar o seu aprendizado, então alcançar seu objetivo de aprender melhor. Nós também temos a definição de Oxford, 2017, que estudou as definições de 33 autores diferentes e reuniu para formar essa definição aqui bem completa. Então, aqui tem várias coisas que são importantes para definir o que são estratégias. Então, elas são complexas, são pensamentos e ações, têm certo grau de consciência, mas também podem ser inconscientes. Elas são mentais, mas também podem ter manifestações físicas. As estratégias são flexíveis e criativas, podem ser combinadas de várias formas. Outra coisa importante é que as estratégias podem ser ensinadas. Além disso, múltiplos fatores pessoais e contextuais determinam as estratégias apropriadas, ou seja, a estratégia depende do indivíduo que vai utilizá-la. Uma estratégia pode funcionar muito bem para uma pessoa e para outra não, ou funcionar muito bem em um contexto e num outro contexto não ser uma boa estratégia. Então, depende muito de caso a caso. Aqui nas comparações entre o sistema SEAL, que é para língua estrangeira em geral, e o sistema SEAL, a gente pode observar que a maior parte das estratégias do SEAL, que é essa coluna da direita, entra no grupo de estratégias de memória do SEAL. Então, aqui a gente tem estratégias como, por exemplo, associação, agrupar, por exemplo, os kanjis em radicais, ou fazer histórias ou frases para ajudar a memorizar os kanjis. Também podem ser utilizados os sons e imagens, como desenhos, por exemplo, no caso dos pictográficos, para ajudar a lembrar os kanjis. Aqui também tem a parte de flashcards e a repetição da escrita por ordem dos traços, por exemplo, com o emprego de ação para ajudar na memorização. As estratégias cognitivas também têm alguns paralelos, como, por exemplo, a frequência, que é essa questão de repetir ao escrever ou ler ou conversar, utilizando com frequência até aprender os significados. E a compensação, nesse caso, seria consultar dicionários, vídeos e outros materiais para ajudar quando você não sabe o significado imediatamente. As estratégias de compensação que tem no SEAL, elas são mais voltadas à comunicação. Então, eu acho que elas não são tão aplicáveis para a parte do kanji, apesar de poderem ser utilizadas na parte de contexto, o uso de kanjis durante textos, e isso também pode ajudar na aprendizagem.
Então, a gente também tem as estratégias metacognitivas. Elas valem principalmente na parte de como vai ser feito o aprendizado. Então, entram no planejamento e na avaliação para ver se o que foi feito está funcionando mesmo. As estratégias afetivas são relacionadas ao emocional, à motivação. Então, a criar um ambiente apropriado e utilizar experiências que são gratificantes para os alunos, assim como encorajar-se. Então, por exemplo, fazer algumas coisas, tipo, deixar, eu vou descansar depois que eu estudar tantos minutos. Então, eu vou comer um bolo, por exemplo, se eu conseguir aprender aquilo. Então, essas são algumas estratégias que também poderiam ser utilizadas para o kanji, apesar de não ter nenhum paralelo no sistema Silk. As estratégias sociais se relacionam com a interação com os outros. Então, nos dois casos, a gente tem a pedir esclarecimentos, fazer perguntas, né? E também fazer trabalhos em grupo. No CIL, eles mencionam também a parte de aprender melhor a respeito da cultura e se interessar por isso, como uma outra estratégia também poderia ser utilizada. Na parte da autonomia, o conceito é bem amplo e ele entra em várias áreas de conhecimento. Para introduzir, eu coloquei o conceito de Kant, da filosofia, que fala que a autonomia é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou exógeno, como a influência subjugante, tal como uma paixão ou uma inclinação afetiva incoercível. Os conceitos de autonomia também variam de autor para autor e eu trouxe 3 exemplos aqui. Para Vygotsky, autonomia é uma coisa que vai sendo desenvolvida. Então, no início, ela depende muito de um mediador, ou então alguém que ajude o aprendiz a entender o que é autonomia e como alcançá-la. E ela vai se desenvolvendo até chegar no último estágio, que é o real, que também não quer dizer que ele vai ser absolutamente autônomo e não vai ter dependência nenhuma externa. É só uma progressão de menor interferência. Benson menciona 3 conceitos de autonomia. A técnica, que está relacionada às estratégias e habilidades, a psicológica, que envolve a capacidade de se responsabilizar do aprendiz, e a política, que aborda aspectos institucionais, conteúdo e processos de aprendizagem. Paiva fala de restrições internas e externas e diferentes graus de independência. Então, ele entra um pouco semelhante com o conceito de Vygotsky, né? Que inicialmente ele começa com um menor grau de autonomia e ele vai aumentando o grau de independência à medida que o estudante vai se desenvolvendo. Mas, apesar disso, ele ainda possui algumas restrições, que podem ser internas ou externas. O PCN, que é o Parâmetro Curricular Nacional, também menciona autonomia. E ele ressalta que existe bastante importância na parte do desenvolvimento de suportes materiais, intelectuais e emocionais. Então, a autonomia não quer dizer que o aluno vai aprender sozinho, sem nenhum suporte. Então, existem vários suportes, e principalmente no início, a intervenção do professor é muito importante. Também é preciso considerar tanto o trabalho individual como coletivo e cooperativo. A autonomia é um desafio porque é uma mudança, né? Então, o ensino tradicional é bastante centrado no professor e a aprendizagem autônoma já passa um pouco mais a ser centrada no aluno. Essa mudança exige um pouco de adaptação por parte de todos nós, tanto professores quanto alunos. E muitas vezes isso não é tão fácil de ocorrer, mas a gente vê que cada vez mais existe essa intenção de tornar os alunos mais autônomos. Teve um texto que eu li do Lefa 2003 que eu achei bastante interessante e eu trouxe algumas frases que para mim foram muito inspiradoras. O conflito entre aprender e ensinar tem que ser resolvido a favor do aluno. O professor precisa aprender a ensinar menos para que o aluno possa aprender mais. A aprendizagem de que realmente interessa
É aquela que não é apenas reprodução do que já existe, mas criação de algo novo, de progresso e avanço, e só é possível com autonomia. Oxford relaciona os conceitos de autonomia e a estratégia de aprendizagem. Ela diz que a autonomia é a alma das estratégias de aprendizagem ou o coração do assunto. Eu entendo isso porque não importa quais estratégias de aprendizagem, se o aluno não aplicá-las. E nessa decisão de aplicar as estratégias ou não, é que entra a autonomia. Então, ao relacionar estratégias de aprendizagem e autonomia, é possível perceber que as estratégias metacognitivas estão bastante relacionadas a como fazer o aprendizagem. E isso tem a ver com a escolha, que é um conceito de autonomia também. E as estratégias afetivas têm a ver com a vontade de aprender e a motivação. A gente tem as estratégias de memorização, que para a aprendizagem de kanji são muito importantes, e elas são meios para atingir o objetivo. Por fim, a gente tem as estratégias cognitivas e sociais, que têm um papel não tão forte na aprendizagem do kanji, mas elas também podem ser utilizadas como meios para atingir o objetivo e tornar a aprendizagem mais eficiente. A gente tendo a estratégia de aprendizagem, e é possível que o aluno já seja autônomo, isso é suficiente para que o aluno seja autônomo? Não, porque a gente também tem as influências externas. Então, a gente precisa de um mediador, que é um professor, para ajudar o aluno a colocar tudo isso em prática. E também a gente precisa de bons materiais de apoio. Por fim, vem as perguntas de pesquisa, que foram respondidas ao longo do estudo. Então, as estratégias de aprendizagem de segunda língua são processos, pensamentos ou ações complexos e flexíveis, selecionados e utilizados por aprendizes para alcançar o objetivo de aprender. A autonomia passa para o aluno a responsabilidade e a autoridade sobre seu aprendizado, que passa a ter poder de decisão, apesar de ainda depender de algumas influências externas. As categorias de aprendizagem do SIL são mais abrangentes que as do SILC, mas a maior parte das categorias é similar. Há, no entanto, algumas estratégias no SILC que não são mencionadas no SILC, mas também poderiam ser aplicadas para a aprendizagem de kanji, em especial as da categoria afetiva. Além disso, foi considerado que as estratégias de compensação não são aplicáveis à aprendizagem de kanji. O domínio das estratégias de aprendizagem é essencial para a autonomia do aluno. As estratégias metacognitivas e afetivas se confundem com o conceito da autonomia em si, e as demais estratégias podem ser consideradas ferramentas para que um aluno autônomo consiga alcançar o seu objetivo de aprender kanji. Por fim, a gente tem as contribuições do estudo, e estudar as estratégias de aprendizagem me ajudou a entender melhor as minhas dificuldades e me apresentou novas ferramentas para explorar o meu aprendizado. A limitação do estudo foram considerações baseadas em fontes bibliográficas. Não foram encontradas muitas fontes que mencionavam diretamente estratégias de aprendizado de kanji e autonomia, e por isso muitas das conclusões foram reflexões baseadas nessas fontes bibliográficas. E como sugestão para pesquisas futuras, seria interessante expandir o estudo para entender a relação de outros alunos com as estratégias de aprendizagem de kanji e autonomia, descobrir quais são as estratégias mais usadas e as diferenças no uso de estratégias em relação ao nível dos alunos. Por fim, eu coloquei aqui as referências que eu consultei. Tem vários textos interessantes, então se vocês tiverem interesse no assunto, vocês podem dar uma olhada. Obrigada pelo interesse e espero que isso possa ajudar vocês a aprender mais.